Escolhidos para a plena realização espiritual. A palavra poderosa do pastor Jefferson do último domingo, baseada no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, que diz: Não fostes vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Nesse estudo, nós vamos pensar na grandeza, na profundidade, na assertividade e na firmeza dessa escolha feita por Deus. Vamos pensar nos frutos que acompanham e que devem acompanhar a vida cristã, porque sem fruto, uma árvore, segundo o próprio Jesus, pode ser cortada e lançada no fogo. E também seremos convidados a pensar na finalidade disso tudo. Eu tenho certeza absoluta que nas nossas células teremos o grande privilégio de, num primeiro momento, pensar na escolha para a salvação. Nele, em Cristo, fomos eleitos, predestinados, escolhidos, justificados, santificados. Um dia seremos glorificados. Você, querido líder de célula, pode ler inclusive o texto de Romanos 8, 29, Efésios 1, 4, que falam dessa escolha. A salvação, ela não começa no homem, ela começa em Deus. E ela também termina em Deus. Nós, como presbiterianos, acreditamos que é Deus quem escolhe e que uma vez salvos, sempre salvos. É isso que nos diferencia de alguns outros princípios aí relacionados à salvação. Importante que reforcemos essa certeza da salvação e também fundamental mostrarmos para os discípulos e discípulas o porquê que o cristão pode ter sim essa segurança da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Ainda sobre a grandeza dessa escolha, vamos falar sobre a dignidade da vida. Vamos falar que a vida não é um acidente, que por isso ela não deve ser interrompida prematuramente. Vamos falar da dignidade da vida humana, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós sim somos o resultado do sonho e do propósito do Eterno Pai. Vale a pena pensarmos um pouco sobre isso. E quando falamos dos frutos, o pastor Jefferson citou o exemplo de algumas facções do Rio de Janeiro, de outros grandes centros, que em nome de Deus têm matado, têm oprimido, têm feito guerrilhas. Que contexto difícil temos vivido, de um relativismo ético e moral e também de um relativismo no que tange ao próprio assunto da conversão. Infelizmente, isso será cada vez mais comum. Portanto, nós temos que nos voltar para a palavra e pedir que Deus nos dê graça para apresentarmos frutos e frutos que irão permanecer, que irão ganhar a vida eterna. Quais são os frutos que temos apresentado? Ao olharmos para a nossa vida cristã, para os anos de caminhada, nós podemos entender que estamos cumprindo o supremo propósito de sermos a imagem e semelhança de Jesus, de sermos cada dia mais parecidos com Jesus, porque as grandes finalidades da vida humana são essas: a glória de Deus e sermos parecidos com Jesus até que Ele seja formado em nós, como afirmou o apóstolo Paulo. Devemos também pensar na efetividade das nossas orações, na certeza de que elas jamais ficarão sem respostas. Mas, quando pedimos e não recebemos, é porque estamos desalinhados com o propósito do Eterno. Porque se estivermos no centro da vontade de Deus, sempre teremos respostas assertivas e que vão colaborar para a glória de Deus, para a promoção da vida humana e para o nosso crescimento espiritual. Então, diante desse assunto, você tem aí várias perguntas, são várias questões para fazer a célula participar e assim fundamentarmos ainda mais a nossa fé nesse Deus que nos escolheu, que nos capacita a frutificar e que nos chamou para a sua glória. Uma excelente célula a todos
Que Deus abençoe e até a próxima.